Gabriel Herculano Lopes, eu faço parte da primeira turma de medicina do Einstein. Fazer parte da primeira turma é muito especial, porque a gente está construindo mesmo a faculdade do começo, então junto com os diretores e com os professores a gente está erguendo a faculdade do nosso jeito, então é muito bom. A primeira turma agora começou em fevereiro, final de fevereiro, 17 de fevereiro. Acredito que a instituição está apostando bastante na gente, no curso, então isso torna os alunos da primeira turma alunos assim, de alguma maneira em destaque, alunos especiais. Quando a gente concebeu o curso, o projeto pedagógico, a gente fez a primeira pergunta: que tipo de médico a gente quer lá na frente? E só quando a gente conseguiu definir isso, que curso a gente precisa oferecer para a gente ter esse aluno no final. Acho que a gente quer um médico com uma relação humana muito forte com o paciente, que tem essas competências de relação, de saber ouvir, de saber se postar diante de uma família, de um paciente, tecnicamente competente, do ponto de vista de conhecimento médico, e que seja um líder. Não um líder no sentido de chefe, mas um líder no sentido de participar das decisões da profissão. Um modificador do sistema de saúde, que possa propor soluções aos problemas que ele vai encontrar. O processo seletivo, basicamente, ele tem duas fases. Uma primeira fase, que é uma fase praticamente tradicional, são questões do conteúdo do ensino médio, questões dissertativas, múltipla escolha, redação. E uma segunda fase, onde nós temos um momento presencial com esse aluno. Então são realizadas entrevistas com os alunos. Então são diversas estações de 6 minutos, em torno de 6 minutos a estação, onde o aluno vai se deparar com determinada situação social, muitas vezes, na maioria das vezes, encontrado na própria, ou que ele ouviu de um companheiro dele, de um amigo, ou que pode ter acontecido com ele mesmo, não necessariamente, nenhuma delas necessariamente ligadas à área de saúde, são questões sociais, onde ele vai ser exposto num determinado caso e ele vai ter que argumentar durante 6 minutos. E essas estações diferem quanto à principal competência analisada. Então vai ter uma estação onde a competência a postura ética diante dele de uma situação vai ser avaliada, ou o trabalho em equipe, ele pode ter interação com alguns atores, ou a habilidade dele de se comunicar. No caso, ele vai entrar numa estação, tem um ator, ele precisa passar uma determinada notícia por esse ator. Então não existe certo e errado, então a gente avalia a capacidade de argumentação dos alunos. E isso vão ser feitos, repetidos, ao longo de 8 estações sucessivas. Todos os alunos passarão pelas 8. Eu acho que a grande habilidade do médico hoje é saber ouvir. Então é mais importante que o estetoscópio pendurado no pescoço. E isso a gente acaba medindo nesse processo seletivo. Então existem algumas competências que a gente acha importante: capacidade de comunicação, capacidade de ouvir, capacidade de trabalhar em equipe. O curso ele foi desenhado no sentido de não só ensinar medicina, mas educar esse jovem a ser médico. Desde o primeiro ano nós já temos muitas aulas onde a gente discute questões humanas, questões de relacionamento, problemas, a problematização na relação médico-paciente, ou seja, a gente já tem contato com coisas muito que vão além do que o aluno do primeiro ano está acostumado em outras faculdades, então nós temos isso aliado à preocupação da discussão humanística. Esse aluno vai estar exposto nos extremos. Então ele vai aprender a medicina altamente resolutiva e ele vai aprender a medicina do sistema público, que ele vai ter que lidar com isso. E ele vai poder ver os dois lados e ser treinado para atuar nos dois lados. Medicina é muito mais do que você saber os livros, medicina é você saber se dar com o paciente, é você saber lidar com todo o corpo clínico, então eu vi que medicina é muito mais do que só os livros mostravam. Eu acho que ele tem que trabalhar, ele tem que se envolver no sistema de saúde que ele trabalha para justamente ele fazer parte da solução. Está havendo recentemente, ou nos últimos anos, uma discussão muito grande em como devemos avaliar um aluno no curso de medicina. Que conteúdo a gente deve dar para esse aluno e como esse aluno deve ser selecionado. Que método deve ser usado para passar esse conteúdo para o aluno. A medicina passou por
por uma evolução tecnológica e científica muito grande no último século, mas o relacionamento humano acabou sendo um pouco desprivilegiado. Então a gente percebe isso na rotina, isso é discutido entre as pessoas e aí a gente vê que as faculdades estão buscando trazer essa proposta de volta e isso está sendo de fato feito aqui. Todas as escolas, sem exceção, estão tentando, dentro das suas possibilidades, mudar a metodologia, mudar o conteúdo, mudar o jeito de que esse aluno deve ser avaliado. Que hoje a gente acaba pecando um pouquinho em alguns cursos na educação. Como ser médico, como se postar diante de uma família, de um paciente. Então, a gente acaba vendo jovens tecnicamente muito bons, mas com muita dificuldade de relação humana com a família, com o paciente. A relação que a gente tem com os nossos professores é a relação que a gente vai ter com os nossos pacientes depois. Então eu acho que é o futuro da medicina mesmo, essa metodologia ativa, essa medicina humanizada que a gente vê que está faltando muito hoje em dia. Eu fui treinado e ensinado numa época onde a gente entendia como medicina apenas o paciente que estava no hospital, doente. E hoje a medicina é antes desse paciente ser internado, é antes desse paciente ficar doente. Então a medicina é de preventiva, de promoção da saúde. Eu acho que isso tem sido um foco muito importante na medicina do futuro. Você precisa enxergar as pessoas como indivíduos, não como doenças. Então você precisa tratar do doente, não da doença. Ouçam os seus pacientes. Ouçam, treinem a ouvir os seus pacientes. Eles estão dizendo para você o que eles têm e o que eles precisam.